Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio do Primeiro Herético, a Queda pro Caos, onde hoje nós vamos começar a peregrinação dos portadores da palavra em busca do paraíso, segundo uma antiga lenda de Coaches, o planeta natal do Logar, que dizia que o paraíso fica em um local onde a realidade e o outro lado se conectam e o sopro dos deuses passa para cá. Também conhecida essa desgraça como o Olho do Terror. Então, bem-vindo ao paraíso, Logar. Isso vai dar muito errado. E nós vamos aqui ver a queda e a loucura do Logar buscando a verdade e se vitimizando o caminho inteiro, dizendo: nossa, eu sou o inocentão, todo mundo é contra mim, o imperador é um malvadão, o império é errado, a humanidade não é nada sem a fé que eu vou trazer para iluminar esses ignorantes. Se achãozinho desgraçado, não cai na propaganda do caos, o Logar é um babaca, mas tu lê esse livro, Propaganda do Caos Completa, tu vai achar que o Logar não fez nada errado, e acredite, ele fez. Bem, vamos só recapitular rapidamente. O Logar voltou para o seu planeta natal de Coaches, aonde ele decidiu buscar na antiga religião qualquer coisa que desse para ele um norte de se haveria a verdade lá fora, uma verdade universal, um criador maior, um Deus que eles possam louvar. E chegando em Coaches, quem tava lá esperando ele, até porque ele pediu pro Magnus vir conversar com ele, e o Magnus, sabendo o que aconteceu em Monarquia, porque Magnus prevê, vê que seu irmão tava triste, e o Magnus, sendo um parceiro que ia ajudar todo mundo, veio aqui bater um papo cabeça com o Logar. Inicialmente, eles conversaram sobre coisas mais normais, incluindo do que aconteceu ali em Monarquia, e aí ele perguntou se: Magnus, você sabe se eles chegaram a comentar se eles iam fazer meio que a justiça final com a nossa legião? Aí o Magnus olhou para ele e falou: houve conversas do que deveria ser feito e os primarcas conversaram sobre o que eles achavam que deveria ser feito, mas no fim, essa última sanção, como a que já aconteceu com as outras duas, piscadinha, foi decidido por não ser feita. E aí o Logar falou: Magnus, o que você acha? E Magnus disse: eu sei o que eu acho, e eu sei o que o Leman Russ acha também. Aí tu pensa, o Leman Russ, cara, e o Magnus conversando? Sim, os dois aqui concordavam plenamente que a legião do Logar deveria receber mais uma chance, mesmo sendo uns completo tapado, que fizeram o contrário do que o imperador pedia, porque o pessoal quer dar uma chance pro Logar pra voltar a si. O Logar me lembra, cara, aquele parente que, tipo, bebe muito, tipo, cai bêbado e todo mundo quer ajudar ele a sair do vício. Ele fuma, bebe, tá jogando a vida fora, todo mundo tenta tirar ele disso aí. Ele é um cara gente fina, mas faz cagada, faz só merda. Tipo, ele é uma pessoa ótima, ele trabalha bem, é um cara honesto, mas bebeu, estragou. Esse é o Logar, é mais ou menos isso. Só que a bebida dele, o vício dele é a religião. Ele não consegue viver sem botar alguma coisa em cima dele. Então ele precisa do... o Fulgrim também, mas o Fulgrim é outro tipo de coisa, para com isso. No caso aqui do Logar, ele precisa botar um poder maior, porque ele não consegue assumir
que ele fez algo ruim, que ele cometeu atrocidades e que a religião que ele criou e ele cultuava fervorosamente e forçou milhões a acreditar não era de verdade. Ele não conseguiu assumir um erro de jeito nenhum. Ele precisava botar a culpa em outra coisa, ele precisava ser submisso a outra coisa, porque ele não conseguia aceitar as suas ações. O Logar tem um complexo imenso de inferioridade, porque ele é cruel, o Logar é violento, o Logar é agressivo, e ele parte para violência muito, muito rápido, e ele causou extermínios, e ele exterminou totalmente quem acreditava na outra religião, por exemplo, antes sequer do Imperador aparecer, em nome do Imperador, sempre foi em nome de outra coisa, e ele não consegue dizer, não, fui eu quis fazer isso, eu quis resolver isso aí, eu que escolhi isso. Ele não consegue, ele tem problemas psicológicos bem grandes. Os primarcas, todos eles, são seres humanos com os nossos sentimentos aumentados. Então, sabe aquele ser humano que não admite o erro, que morre negando, fica botando a culpa em todo mundo exceto ele? Não, Lorde, no Brasil não tem ninguém assim, jamais no Brasil vai ter alguém que faz uma coisa errada e não assume e ainda fica dizendo que é inocente. Jamais isso aconteceria no nosso país. Mas no caso do Careca, ele realmente não conseguia botar na cabeça que ele tinha que assumir o pepino e resolver o problema. Mas o Magnus tentou conversar com ele e explicou que os irmãos querem te ajudar, cara. Pô, meu, sai dessa. E aí ele pergunta pro Magnus, você que já viu o outro lado, sabe que lá tem muito poder, não é mesmo? Magnus falou, tem sim. E aí ele pergunta, você nas suas viagens lá já encontrou um deus? E quando ele fala isso, o Magnus olha diretamente para ele e fala o seguinte, as palavras são suas, Logar? Ou é do Corferon? Você tá dando muito ouvidos a ela. E aí o Logar diz, o Corferon, seu único pecado é ser leal demais. Mas eu quero saber, Magnus, há deuses do outro lado? E aí o Magnus olha sério pra ele e diz, se você continuar seguindo esse caminho, não vai encontrar nada além da perdição. E pum, ele se teletransporta. O livro bota ali que quando ele se teletransporta, ele estoura a construção, ele detona o teto e as paredes. Então provavelmente ele se teletransportou com poder psíquico, não foi com uma tecnologia. A tecnologia de teletransporte até cria uma onda assim de choque, mas não desse tamanho para destruir a construção. Então ele estava conversando em coaches e o Magnus simplesmente se teletransporta de volta para a nave e deixa o Logar ali falando sozinho. O Magnus poderia ter, conversado com o Logar e tentado dar umas explicações um pouquinho mais básicas, tipo, Logar, existe sim energia do outro lado, e criaturas lá, mas se ele tivesse falado que ele acredita nas criaturas que não são inteligentes como a gente, criaturas que não passam de animais predadores, talvez o Logar, tivesse ido por outro caminho, mas acho difícil. O Logar estava meio que predestinado a fazer cagada, e acredito que nada que o Magnus falasse para ele iria convencer ele a não procurar do outro lado algo que ele possa chamar de Deus. Bem, vamos ver que pepino isso aí vai dar. E agora que o Magnus foi embora, o Logar e a legião dele pesquisaram ali em coaches e, primeiro, coaches também o livro fala que a sociedade estava idolatrando os 7 sobreviventes de Monarquia. Por que 7 legiões caíram pro caos? É toda uma simbologia pro caos. Mas no caso, 7 sobreviveram à monarquia. Especialmente ali, a Silene, que como ela era mulher, ela foi elevada acima dos outros. O Logar até faz um comentário extremamente machista, dizendo que o motivo deles idolatrar mais ela é
porque ela é bonita e é a única mulher. Então, no caso, desnecessário, mas o Logan botou isso aí. E aí, a Silene realmente tá sendo mais elevada que os outros e vista como uma mártir do planeta de Monarquia e um símbolo da fé e da resistência no Deus Imperador. Eles continuam acreditando nas mesmas coisas, eles continuam falando em heresia, eles continuam falando em tipo dogma, eles falam as mesmas coisas que eles falavam antes, então a linguagem religiosa continua presente e o povo continua acreditando cegamente, só que agora esse acreditar é a nova verdade. A nova verdade é que a humanidade precisa de fé. A fé, segundo Logan, é o que nos une e a fé é a maior força de união da humanidade. E isso é uma grandíssima bobagem. Lorde, você é ateu, você não conta. Conto sim, palhaço. E a história demonstrou que a fé, cara, sempre gera confusão, porque pessoas que têm o mesmo culto podem ser unidas? Podem, mas se outra pessoa cultua um pouquinho diferente, aqueles lá cultuam um pouquinho diferente, nós temos que matar todos, queimar a família e jogar sal na terra para não nascer mais nada. Então a religião não é um fator de união, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Isso é uma mentira. A religião, tu pode dizer, mas ela cria valores. A lei também, a criação dos pais também. É simplesmente tu deve ensinar o valor do teu filho, não porque ele tem que ter medo de uma criatura no céu que vai queimar ele para sempre se ele errar, e sim porque é o certo a fazer, porque a gente vive melhor em sociedade quando tu respeita o outro, tu respeita a propriedade privada e tu respeita a lei. Então tem uma diferença muito grande e a fé em si gera muito mais conflito do que benefício. Mas tudo bem, cada um com seus dogmas e com suas crenças, não deixa te influenciar, né? Porque tu sabe que eu sou um ateu, como é que é? É que tem aqueles os não praticantes, não, eu sou o contrário. Eu defendo a minha religião de não acreditar em nada. Muito bem, aqui o Logan, no caso, ele agora precisaria ver o caminho, e como eles estavam procurando o caminho, ele decidiu achar nas cartas. Como assim, Logan? As cartas do tarô. Peraí. O tarô do Imperador? O mesmo tarô do Imperador do 40.000 que o pessoal meio que usa para prever o futuro? Exatamente. O tarô, ele era uma invenção dos humanos normais, principalmente quem tinha um poder psíquico menor, porque como é que funciona? É uma carta que modifica a imagem conforme o subconsciente e o poder psíquico da pessoa. No caso, se tu quer ver alguma coisa, tu meio que modifica o líquido da carta para criar uma imagem, e essa imagem meio que te dá uma interpretação. Porém, as imagens têm mais do que uma interpretação, e se o Magnus estivesse aqui, ele iria explicar pro Logan, é o seguinte: o futuro não é certo, o futuro não existe um só, o futuro pode variar, existem várias probabilidades, e o que tu vê no tarô é apenas um dos possíveis futuros. Mas, Logan não ia dar ouvido pro Magnus de qualquer jeito, então Magnus falando ou não da verdade do tarô, ele não ia importar. E o Logan popularizou isso aí, porque os outros primarcas não davam muita bola, mas como o Logan gostava, Logan cria moda. Ele fazia o quê? É que o Logan tem um poder psíquico pequeno em comparação a outros primarcas que nem o Magnus, então o poder psíquico dele é mínimo do mínimo, mas ele consegue utilizar o tarô e ele acha interessante para ver o futuro. O Magnus não utiliza, porque ele não precisa. O Leman Russ também fala, porque o Magnus fala um pouco do Leman Russ nesse livro. O Leman Russ não gosta desse tarô porque ele acha que isso aí não é legal e tu não tem que ficar vendo essas coisas. Então, Leman Russ sabe das coisas, mas aqui o Logan vai dar uma olhada e prever o futuro. E aí, claro, no 40.000
essas cartas aqui vão eventualmente ser chamadas de o tarô do imperador, e aí vai ser usada principalmente pela Inquisição. Até os Cavaleiros Cinzentos utilizam essas cartas para ver o futuro e ver coisas assim. Então é um negócio que ficou bem popularizado. Começou onde? Nos portadores da palavra. Eles tinham chapters, eles tinham o chapter master, eles tinham os chaplains. Então os nomes, a base, o negócio veio deles, cara. Eles criaram moda. Esses caras criaram moda e espalharam, e realmente as ideias deles pegam. Então, na questão do tarô agora, o Logar sentadinho ali começou a puxar as cartas e ver o futuro. A primeira carta que ele puxou foi de uma mão segurando uma tocha. Desculpa, meus amigos adeptos mecânicos, eu botei na inteligência abominável para criar uma carta de tarô. Eu ainda dei uma cortada ali para não deixar a inteligência artificial inteira, mas lamento, fui fraco, fraquejei e cometi heresia tecnológica, mereço me transformar num servitor para sempre. Mas, meu amigo, passando heresia tecnológica, desculpa o minissaia, no caso aqui, a primeira carta que ele viu foi uma mão segurando uma tocha, e essa mão segurando uma tocha, o Logar entendeu que era a verdade, assim como tipo o iluminismo, uma ideia na escuridão iluminando a ignorância. Ele acreditou que ele teria que buscar a verdade, e ele traria a verdade para as massas ignorantes. Até uma coisa interessante que o Logar e o Magnus estavam conversando é que o Magnus deu uma cutucada no Logar e falou o seguinte: você sempre acha que você tem que trazer a verdade, o conhecimento para aqueles que não conhecem, mas quando você vai parar para melhorar você mesmo e aprender mais, pá nos dedos, dizendo, meu, se toca, tu tá fazendo merda, tu tá burro, então vai estudar. Por quê? Porque o Logar se comporta igual um primitivo. Essa ideia da religião dela é a mesma. Para ele, Deus é quem tem poder. Então imagina que para um homem tipo das cavernas, ver uma arma, ele ia considerar como uma coisa divina, e alguém atirando com aquela arma ia ser um Deus, porque na concepção dele, aquilo é um poder que ele não consegue explicar, e o cara que tem esse poder, obviamente é um Deus, mas isso é um primitivo selvagem. Então Logar se toca, evolui, vem pro milênio 30.000 aqui, né? O tempo mudou, e é bom tu entender. Mas o Logar não consegue soltar isso aí. Por quê? Porque o ego dele, a própria consciência dela é baseada que tudo que ele faz é pelo Deus dele, que era o imperador. Então todas as atrocidades, todas as coisas erradas, tudo que ele fez, não foi ele. Foi o imperador que mandou ele fazer, ele é inocente. Então ele tem esse complexo de querer ser o cara bonzinho e não consegue mudar isso de jeito nenhum. E aqui eu tenho que discordar da interpretação do Logar. Isso aqui não é ideia, não é iluminismo, não é inteligência, não é trazer a clareza para quem está vivendo na escuridão. Não. Isso aqui é, obviamente, insurreição, revolta, conflito, uma arma de destruição na mão de alguém que quer usar. Isso aqui não é de longe a interpretação que ele fez. Logar interpretou errado, porque o subconsciente dele fez ele ver o que ele queria. Mas para mim a tocha é muito mais rebeldia, insurreição, do que iluminar a ideia dos outros, né, Logar? Tudo bem, né? Cada um com a sua interpretação do tarô. O tarô deixa aberta a interpretação, mas, né, acredito que é mais rebeldia do que qualquer outra coisa. A segunda carta, ele viu uma figura encapuzada desviando o olhar, e ele reconheceu que aquela figura era ele. Alguém com a cabeça baixa, escondendo o rosto e recusando-se a olhar nos olhos de quem estava lendo a carta. Ele reconheceu isso
como fé, obediência. Então baixar a cabeça e escutar o que tu quer não importa, tu vai simplesmente obedecer. Então na cabeça dela, ele achou que ele estava só obedecendo ordens e que ele tinha que fazer isso porque ele é obrigado a seguir o caminho da fé. Eu acredito que essa carta dele se escondendo é mais vergonha, é tentar fugir da realidade, é tentar esconder os erros, e o fato dele estar encapuzado pode ser até uma forma de subterfúgio, e ele tá meio que fazendo as coisas nas sombras, né? Porque ele tá aqui planejando ir contra o imperador e o império, então, né? Meio que babaca, mas ele tava fazendo isso, e na interpretação dele, ele vê que ele é movido pela fé, e que ele vai seguir obediente o que a fé mandar. A terceira carta era uma cidade com vários prédios altos e em cima um céu meio avermelhado e distorcido a imagem, como se fosse aquelas, sabe, as ondinhas de calor na estrada quando tá bem quente? Mais ou menos isso. E ele imaginou que isso aí era Coaches, o seu lar, um lugar acolhedor, o calor de Coaches. Ele imaginou que fosse isso aí. Que cidade, nesse mesmo livro, recentemente teve o céu esquentado por lasers orbitais detonando a cidade? Isso aí, pra mim, é Monarquia. A interpretação que eu vejo dessas cartas é que o Logar se rebelou contra o que o imperador queria, ele foi contra as ordens do imperador, ele tem vergonha da cagada que ele fez, escondeu isso o máximo possível, e por causa disso, a cidade de Monarquia, que é o que ele, gostava um monte, criou como se fosse uma cidade ideal, foi destruída. É meio que uma sequência de atos que mostra que isso aí é a consequência das tuas ações, Logar. O único culpado disso aqui é você. Mas ele interpretou diferente, ele interpretou que esse aqui era o presente, ele tava em Coaches, então, pra ele tá em Coaches. Que idiota, mas tudo bem. A próxima carta era uma ponte de pedra em um jardim, e ele olhou para essa ponte ali no jardim e ele interpretou isso aí como o caminho que ele tem que seguir, ele vai seguir. Ele interpretou como se fosse uma peregrinação, e aí o livro dá alguns exemplos de pessoas que fizeram odisseias e peregrinações, e ainda comenta um pouquinho dos nomes dos 4 deuses da ruína, só que com pequenas modificações, e ele imagina que esse caminho ele deve seguir, e esse caminho é fixo em pedra, e o jardim ao redor é que ele imagina que ele vai ser tentado em várias ocasiões a desviar do caminho, mas pro Logar o caminho só existe um, e ele tá decidido a seguir esse caminho da verdade sem parar. Então ele vai fazer, custe o que custar, o caminho para reconhecer a verdade é que ele vai precisar achar um Deus para cultuar. Tá, né? Ele interpreta do jeito dela, e nesse caso eu acho que a interpretação dela realmente é de verdade. Ele vai seguir um caminho fixo e ignorar tudo que tem ao redor. Realmente ele vai fazer isso. Então essa interpretação do futuro, acredito que o Logar estava correto. E a última, um senhor dourado, um lord dourado, um cara num trono brilhando. Ele reconheceu esse senhor dourado como o imperador, e por bom tempo eles vão achar que isso aí era o imperador. Mas não é esse senhor dourado, não é o imperador. Esse cara dourado aí, ele é o Logar. Ué, como assim? O nome, o apelido do Logar é Aurelian. Então é meio que um sinal, um caminho do que ele vai fazer, e que essa previsão é dele, mas ele viu aquele senhor dourado como o imperador.
Tá, né? O Logar é ruim nesse negócio de ler carta. Mas fazer o quê? Não confie em pessoas que leem cartas. Normalmente isso é balela. E aqui esse nosso amigo interpretou tudo errado. E isso não vai dar bom. Mas calma, você já sabe o que vai acontecer no 40 mil. Mas o caminho que chegou até lá é bem interessante. Então, depois de terminar essa bobagem, tentar interpretar o futuro tudo errado, o Logar faz o quê? Ele manda a maior parte dos seus filhos continuar junto com as forças da expedição ali a mando do Horus para continuar meio que uma fachada que eles estão cumprindo o mandato do Imperador e conquistando a galáxia. Enquanto isso, ele vai pegar uma companhia super fiel, a 7ª companhia dos Sóis Cerrados, do Argeltal. O Argeltal é só um oficial baixo na companhia por enquanto. Mas eles vão juntos numa expedição especial, uma expedição com o Logar, com a Cyrene que ele convidou para vir junto, e eles vão procurar o paraíso, esse sopro dos deuses, onde a nossa realidade e o outro lado se conectam, onde tu pode encostar no imaterial, onde tu pode atravessar a barreira da realidade. E ele foi em busca do olho do terror. Não sei se está entendendo o tamanho da cagada que esse imbecil tá fazendo. Ele tá indo literalmente pro inferno, achando que o inferno é o paraíso. Então ele tem uma total inversão da realidade e ele vai pro maldito inferno achar um entre aspas, fazendo aspas aqui com os dedos, Deus pra cultuar. Que merda que esse idiota vai fazer. Mas ele foi pra lá. E quando eles chegaram perto do olho do terror, os navegadores começaram a dizer que tem um grito vindo de um planeta, um grito contínuo e incessante que está atrapalhando para a navegação. E o Logar diz: vocês não escutam? Não é um grito, não é um ruído, é meu nome. O Logar tá ouvindo o nome dele sendo chamado para um planeta habitável e com uma habitação humana bem primitiva, ali perto do olho do terror, dizendo: Logar, Logar, Logar. Escuta, galera. Se um dia você ouvir o seu nome sendo chamado por um objeto inanimado, procure imediatamente um psiquiatra e corra instantaneamente, o mais rápido possível, cara, perna pra quem te quero, o mais longe daquele objeto que você conseguir, com exceção de um celular. Se for um celular ou um telefone, alguém te ligar e dizer o teu nome, aí tudo bem, mas qualquer outro objeto inanimado que fala o teu nome, foge dali o mais rápido possível. E aqui, o Logar, escutando ele sendo chamado no espaço, aonde o som não se propaga para aquele planeta, achou que isso era a coisa mais completamente normal e que ele finalmente achou o norte que ele estava procurando, e a peregrinação dele estava levando ele para lá. Como alguém pode interpretar tão errado alguma coisa? O que ele deveria ter feito? Exterminados no planeta, queima tudo, destrói esse planeta e vai embora. Mas ele decidiu pousar lá e ver o que tinha para investigar. E nesse momento também, a Cyrene, que tá ali junto com a Legião, fala algumas coisas, tipo profecia e bababá, mas eu vou fazer as coisas conforme vai sendo na sequência. E ela diz que é dever dos portadores da palavra levar a verdade, é o fardo que eles se vitimizam, como se eles não estivessem escolhendo fazer as cagadas que eles estão fazendo. Então ela diz que eles não queriam fazer isso, mas eles são obrigados a levar a verdade à humanidade. Não é obrigado não. Ninguém tá forçando a tua mão, vai embora. Por que
que vocês estão indo pro maldito olho do terror. Não. Mas, né, Logar fez tudo errado e ele foi para esse maldito planeta que tava chamando ele, chegando lá. Só antes de falar mais do Logar, que é a parte mais interessante dessa história, vocês se lembram daquele servitor de batalha que o livro chama de robô, que recebeu as marcas de coaches? Pois é, esse robozinho, né, esse servitor que recebeu as marcas de coaches, foi anexado, ele tá lutando junto agora aos Sered Suns, ao Sol Serrilhado, que é essa marca caótica que eles tatuaram no robô. Então eles tatuaram o símbolo do chapter dos Sered Suns no servitor de batalha, e o Argeltó, que é um dos oficiais ali, estava presente no negócio. E o que acontece? Depois que foi colocado esse símbolo no robô, o Magos Mecânicos que está ali fazendo a manutenção dos servidores de batalha, ele diz que o robô começou a ter um glitch, um erro. Como assim? O servitor, cara, começou a reconhecer todos os portadores da palavra. Eles sabiam quem eles eram e ele seguia com os olhos quando eles estavam presentes, mesmo quando o servidor estava desligado, que é um modo ali de economia de energia, que ele não se mexe, não se movimenta, as máquinas estão todas desligadas. Os implantes oculares seguiam os membros dos portadores da palavra na sala. E ele percebeu isso, e isso estava esquisito. Ele fez algumas rotinas diagnósticas, tudo normal, não tinha nada errado no bicho, mas o erro continuava. Ele reconhecia, é porque como é que tu faz para um servidor de batalha? Tu tem que fazer um programa para ele reconhecer quem é amigo, quem é inimigo, e tu fazer um upload nele, senão ele não sabe quem é para matar e quem não é. Mas ele reconhecia os portadores da palavra sem tu precisar programar nada. E não só isso, ele tinha esse movimento involuntário ali dos olhos sempre que eles estavam presentes, e tinha uma coisa muito esquisita. E aí, como ele não conseguiu de jeito nenhum arrumar o robô, é porque o livro chama ele de robô, mas ele é um servitor, ele decidiu então fazer o robô de volta do zero. Ele arrancou o cérebro humano, porque provavelmente o defeito deve ser no cérebro humano, e trouxe outro, e ele fez um transplante cerebral para colocar, tipo, não dá para formatar um servidor sem jogar o cérebro, então ele descartou o cérebro humano antigo e pegou um novo no freezer e fez a lobotomia e colocou de volta. Então agora ele restaurou totalmente do zero todos os sistemas do servidor, e o erro continuou. Ele continuou automaticamente reconhecendo todos os portadores da palavra e seguindo eles com os olhos. Tadinho desse mecânico, ele não vai saber o que aconteceu, porque ele não entende, não tem nenhuma noção do que o robô está acontecendo, e que o problema não é nada na programação, não é nada no cérebro. O problema é o símbolo e a proximidade que eles estão do imaterial. Esse símbolo está fazendo o imaterial influenciar o teu servidor, mas quando ele perceber, provavelmente vai ser meio tarde demais. E uma coisa interessante que está acontecendo aqui também é, o livro conta que os mecânicos e os portadores da palavra têm uma relação meio ruim. Os portadores da palavra não gostam muito dos mecânicos. Por quê? Porque os mecânicos têm uma própria religião, uma religião permitida. Talvez seja um pouco de invejinha, porque os mecânicos podem ter a própria religião, eles não. Então, né, talvez seja inveja, mas talvez não. Porque o Logar diz que o que importa mesmo para o ser humano é a fé. Os mecânicos têm fé, então por que eles não gostam deles? Porque o que importa pro Logar, na verdade, é tu ter a fé no que ele diz ser certo. Então, tipo, ele não tá nem aí pra esse negócio, é tudo mentira do Logar, tudo propaganda caótica. Vida real, ele é um grandíssimo babaca que quer ser ele o dono da verdade. Então ele é um imbecil, babacão, não cai nessa, meu caro mecânico. E o mecânico aqui, infelizmente, tá fazendo algo que tá além do seu domínio. Lamento pra ele,
Espero que ele não tenha uma morte tão trágica. Vamos ver mais pra frente. Enquanto isso, o planeta de Cadia dessa época do 30.000 era bem, mas bem diferente do planeta de Cadia que você conhece hoje, porque ele estava inteiro, Lorde. Ô, babaca do caos, para com isso, não fala uma coisa dessa, Cadia permanece. Mas no caso, o planeta de Cadia nessa época era era habitado por bárbaros, selvagens, seres humanos imensamente atrasados, e quando eles chegaram lá para conversar com a tribo onde estava sendo chamado Logar, eles estavam usando roupas de pele humana, eles matavam outros humanos, eram canibais, eles usavam as peles, uma coisa horrível, tribos horríveis, atrasadas, violentas e cultuando, obviamente, coisas do outro lado, falsos deuses. E nesse momento, os portadores da palavra perceberam uma coisa: eles falam a língua de coaches. O que? Como? Por quê? O imaterial trabalha de formas tortas, e esse maldito lugar e coaches, o planeta que o Logar cresceu, tinha uma semelhança cultural imensa, os mesmos símbolos, as mesmas palavras, e o pessoal da lei, eles entendiam completamente o que eles falavam e escreviam. Então o Sered Sons, a companhia ali que foi com o Logar, começou a estudar os livros, a história desse povo, e eles começaram a ver imensas semelhanças entre eles e coaches antiga. Então foi um período ali que eles estavam aprendendo o local. E o Logar, no caso, ele conversou com a líder de uma dessas tribos, desse lugar que ele foi chamada Ingetel. Essa Ingetel era uma forma de bruxa meio xamã, e ela começou a fazer a cabeça do Logar, dizendo que ela poderia mostrar a verdade que ele veio buscar. Então o Logar queria saber isso aí. Enquanto isso, os portadores da palavra estavam ali estudando o que podiam dessa sociedade esquisita com uma imensa semelhança a deles. E os custódios, porque Lorde, tu não falou que os custódios foram colocados para observar o Logar? O que eles acharam dessa palhaçada? Os custódios estavam putos, achando que eles deveriam matar todo mundo, mas a ordem dos custódios não era intervir em tudo que o Logar fazia. A ordem deles era só seguir o Logar de perto e garantir que ele parasse com essa palhaçada de influenciar as pessoas de forma religiosa. Então ele estava aqui fazendo uma peregrinação, não era uma coisa completamente contrária ao que o imperador mandou, então eles não podiam fazer nada, mas eles estavam putos. Os custódios no livro do Logar são muito inúteis, e tu vai ver isso um pouco mais pra frente, mas aqui eles estavam investigando a sociedade que os custódios consideravam ridícula e que estavam cultuando os deuses do vazio. Então eles estavam puto com isso aí e queriam matar todo mundo, como era certo. Coisa correta era ter exterminado esse planeta completamente, depois feito uma base militar aqui. Mas não. O Logar queria aprender mais, e ele queria ver a verdade que essa tal Ingetel prometeu para ele. E falando nisso, a Ingetel, que era essa cultista ali do caos, convenceu o Logar a ir junto com ela para um ritual, e o Logar falou o que esse ritual vai fazer. Ela falou: ele vai te mostrar a verdade. Com esse ritual você vai conhecer os deuses. Opa, aí sim. Aí ela fala: porém, esse ritual exige sacrifício. Aí eles selecionaram 9 tribalistas, aí, o pessoal da tribo, que foram voluntários para se matar, ou não sei, não importa. O livro não diz se foi voluntário ou não, provavelmente não, mas eles seriam sacrificados em nome dos deuses. E o Logar falou: beleza, bora lá. Então eles foram para um local ali isolado e escondido, uma espécie de catacumba, onde ela faria esse ritual. E eles lá começaram a empalar
os sacrifícios e eles empalaram os 9 e ela começou a fazer ali o ritual dançando pelada no meio daquele sangue daquele pessoal morto. Então foi uma coisa horrível e o Logar completamente condizente com o negócio e não parando nada. O normal era ter feito o quê? Destruído tudo, acabado com o planeta novamente, mata todo mundo. Logar faz a coisa certa, queima com fogo, mas não, ele tava ali seguindo esses rituais tribalistas desse povo que tava cultuando alguma coisa muito, mas muito errada. E nesse momento, aí os custódios interviram, porque o Logar tinha ido pra lá sozinho e ninguém seguiu ele, e aí os custódios, junto com o Argeltó e outros pessoal ali do Urge-Bearers, foram lá pra ver o que o Logar tava fazendo, porque tava muito estranho e ele não podia sumir assim do nada. E os legionários, cara, quando o Primarca desaparece, ficam um pouco tensos. Tu viu o que aconteceu com o Magnus, quando o Magnus foi lá ver o ritual do povo local, mesma coisa que o cara desapareceu pra ir com uma tribal ali, com 10 tribais pra um lugar escondido. O que tá acontecendo? E eles foram atrás pra ver o que tava acontecendo, e chegando lá, vendo aquele ritual profano, o Vendata, que era o custódio que tava lá, falou: deu dessa palhaçada, pare isso imediatamente. E o Logar falou: não, nós não vamos parar. E Engetel, ali naquele transe do meio do ritual, continuava dançando ali loucamente. E aí o Vendata falou: deu disso aí, Logar, você está preso. Quando ele deu a ordem de prisão, aí não deu. Aí os portadores da palavra se colocaram entre o custódio e o Logar. O Argeltó, o Demos é o Chapter Master, é o mestre do capítulo dos Sóis Cerrados, e o Chapen, que é o Chaplain dos Sóis Cerrados. O nome dele é Chapen, ele é o Chaplain. Isso. Tá me zoando, né, Lorde? Não tô. Esse era o nome deles mesmo. Então, o Delmos e o Chapen estavam ali junto com o Argeltó e outros portadores da palavra dos Sóis Cerrados, impedindo que o Vendata prendesse o Logar, e a discussão vai passar para violência, e finalmente nós vamos ter um pouco de ação nesse maldito livro de palavra. Mas o nome dos caras é Portadores da Palavra, então imagina que no livro delas ia ter menos ação e mais conversa. Chato, 0 de 10, horrível isso. Queremos porrada e pancadaria? Então, se você quer ver pancadaria, veja no próximo capítulo. Porque esse livro é longo pra caramba e é melhor dividir assim pra te entender os eventos cronologicamente, como eles ocorreram. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e lembrem-se, quando alguém te convida pra fazer um ritual profano no mundo que tá chamando o teu nome, queima tudo e vai embora. É a única coisa lógica a se fazer. Tudo de bom, e o Imperador protege.